gente querida! Olha meu convidado especial! Gente querida, quem está acompanhando os últimos vídeos sabe que nós enfrentamos muitos perrengues com a nossa viagem para o Chile recentemente e vocês tiveram muitas dúvidas a respeito dos direitos, né? Porque nós compartilhamos com vocês todos os empecilhos e todas as situações às quais fomos sujeitos, né? E quando a gente falou, mas enfim, a gente vai resolver isso na justiça, vamos atrás dos nossos direitos, muitos de vocês ficaram curiosos, assim, né? E entraram em contato com a gente. Então hoje o vídeo é do Rafael. Nesse vídeo ele vai falar especificamente sobre essa questão de problemas rotineiros, infelizmente, né? Que acontecem diariamente com companhias aéreas. Brasil afora. Brasil afora, mundo afora. Mundo afora. Então, vou deixar vocês com ele, porque, né, eu não tenho nada pra fazer aqui. Ela vai trazer um café. Eu vou ser a estagiária dele nesse momento aqui. Então, se eu tiver qualquer coisa pra acrescentar, minha voz vai aparecer aí atrás. Tchau. Não bate mais que ela sobe. Então, pessoal, vamos lá. Esse assunto tem cada dia mais sido rotineiro para as pessoas, né? Porque todo mundo hoje tem acesso fácil a viajar de avião. E então assim, eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito longo, alguns pontos que eu considero como mais importantes da gente saber numa situação de problema, numa viagem através de uma companhia aérea. A primeira coisa que surge é a pergunta, né? Quem pode ir à justiça ou brigar contra a companhia por conta de algum problema que teve? Será que só a pessoa que compra ou que comprou a passagem aérea pode pleitear alguma coisa na justiça a título de indenização? Não, a resposta é todo passageiro. Então, às vezes, que acontece muito, uma única pessoa comprar várias passagens para um grupo, né? Então, uma família, normalmente, compra no nome de uma pessoa várias passagens. E esse passageiro é um consumidor. Então, essa pessoa que sofre algum dano, que passa por algum estresse, algumas situações dessas que nós vamos elencar aqui, tem direito a pleitear. Com um detalhe, crianças menores, quando estão viajando com os pais, elas não podem postular em ação, elas não podem ser parte no processo. Mas, obviamente, por exemplo, se você é pai e teve um problema viajando com seu filho, sua filha, seu bebê, né, que eles chamam de infante, você vai poder, obviamente, mencionar que estava viajando, tem o ticket, mas ela não é parte integrante do processo. O que significa isso? É que ela ainda não é capaz civilmente para poder brigar. Não vou entrar tanto tecnicamente nos assuntos, mas, obviamente, o fato dela ser mencionada no processo de que você viajou com um filho pequeno, isso vai interferir diretamente, por exemplo, no valor de indenização, caso você seja uma pessoa desse tipo, né? Então, principalmente pessoas que estão com criança de colo, são passageiros prioritários, né? Ou então necessita de algum cuidado especial, idosos, né? Esse tipo de passageiros são passageiros prioritários. Então, assim, todas essas pessoas vão, com certeza, e também têm o direito de pleitear na justiça, mas terão um olhar, digamos assim, mais especial, né, pela justiça, porque justamente são situações prioritárias em que, como a companhia aérea não priorizou, obviamente vão ser mais responsabilizadas pelo dano causado a elas. Bem, falado então dessas pessoas, de que todo passageiro pode entrar na justiça para pleitear, mesmo que você não tenha sido aquele que comprou a passagem, né? Nós precisamos agora saber situações dos problemas corriqueiros que acontecem. Eu vou abrir um parênteses aqui. Existe uma cartilha da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que traz alguns resumos daquilo que o passageiro tem direito nessas situações que nós vamos comentar. Mas é importante enfatizar que todo passageiro ele tem esses direitos materiais, esses auxílios materiais a título de dano material. Outra coisa é a indenização por cunho moral. Então, são coisas diferentes e que as companhias aéreas prestarem esse auxílio de dano material
muitas vezes essas pessoas, quando não tem conhecimento, e isso é natural, acham que resolvido ali, pronto, você não precisa procurar justiça para pleitear uma indenização moral. E não é assim. Então, claro, eu estou falando de Brasília, né? E o entendimento que eu vou tentar priorizar é da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas a grande maioria no país todo entende mais ou menos das mesmas circunstâncias que nós vamos falar. Então vamos lá. Quais são os problemas que podem acontecer com os passageiros? Primeiro problema, atrasos. Então toda vez que você tem atraso para embarcar no seu voo, para sair, existem já fixado que dependendo da quantidade de horas em atraso, você vai ter algum tipo de auxílio material que a companhia aérea vai ter que te fornecer. Então, se atrasa 1 hora, a companhia aérea ela tem que obrigatoriamente te fornecer o quê? Comunicação, uma forma de ter internet, comunicação, telefone, alguma coisa para você entrar em contato com seus familiares, para avisar, enfim, você tem direito a isso, se atrasar 1 hora. Se atrasa 2 horas, você já tem direito ao quê? A um voucher de alimentação, refeição, por conta desse problema, né, de você estar esperando ali por 2 horas. Agora, se passam de 4 horas o atraso, o que você já tem direito? Você, passageiro, tem o direito de quê? Ir ser alocado num hotel, né? Você não precisa ficar ali parado esperando até a solução do problema do avião. Obviamente de que quando é um atraso, se for, é difícil às vezes a gente prever que vai dar mais de 4 horas. Mas se você já está ali, passou 2 horas, 3 horas, você vai ver, e é praticamente perceptível de que não vai ser solucionado em 4 horas, você não tem a obrigação de ficar ali. Você tem que já exigir que a companhia aérea te aloque num hotel, né? Mais os outros 2 que nós comentamos, comunicação e voucher de alimentação. Então isso que a companhia aérea faz não é uma ajuda, ela não está te prestando ajuda, é lei, é obrigatório, ela tem a obrigação de fornecer isso para você, passageiro, tá? Um paralelo que eu esqueci de comentar antes, nós temos situações de passageiros que estão sofrendo atraso no voo, de saindo do seu próprio aeroporto, do local da sua residência, e existe também um problema de atraso de conexões ou escalas, né? Então, existem algumas diferenças nesses 2 que eu vou tentar citar rapidamente, tá? Dentro desses probleminhas. Então, além do atraso, o que mais pode acontecer? O cancelamento do voo, né? Havendo o cancelamento do voo, você vai ter o direito do quê? De ser remarcado o seu voo para um outro horário, né? De forma prioritária o mais breve possível, para que você não perca mais tanto tempo. E também as questões dos auxílios da acomodação, do voucher de alimentação, de comunicação e hospedagem, né? Com esse detalhe que eu falei. Então, se você teve o seu voo cancelado no aeroporto da onde você iria sair, você não vai precisar ser enviado para um hotel, porque você já mora nessa cidade, obviamente, né? Então você não vai precisar que a companhia te mande para um hotel, já que você mora nessa cidade. Mas a companhia ela vai ter a obrigação de pagar o seu transporte de volta para sua casa e você vai voltar para o aeroporto até no dia que for remarcado o seu voo, né? Agora, se você teve esse problema de cancelamento de voo numa conexão ou numa escala, você tem o direito exatamente de fazer essa acomodação e realocação de voo. Um detalhe importante sobre isso aqui é que muitas das companhias aéreas, ao invés de tentar alocar o passageiro num próximo voo, eles colocam num voo do outro dia, ou então, mesmo existindo um voo por uma outra companhia aérea concorrente, por exemplo, eles não colocam. Então, você teria o direito a isso? Teria. Se ela não fez, ela está maximizando ainda mais a responsabilidade dela no futuro para cunho moral. Por quê? Porque está aumentando o seu tempo de permanência nesse local. Se você entende? Então, você está lá naquele espaço de conexão e tinha um voo da outra companhia para sair daqui 2 horas, ao invés deles te alocarem, claro, se houvesse disponibilidade de vaga também, né? O que em alguns tipos de voos é possível fazer isso. Mas eles não fazem, te colocam num outro voo para mais de 4 horas, você pode ter certeza de que além dessas questões de auxílio material que eu falei agora há pouco, você vai ter direito a dano moral. Então, aqui em Brasília, e basicamente quase todos os tribunais entendem isso.
passado mais de 4 horas, isso deixa de ser um mero dissabor, um aborrecimento da vida cotidiana. É exatamente isso, esse termo técnico que eles até utilizam no tribunal. Então, ficar mais do que 4 horas num aeroporto esperando a remarcação de um voo, isso deixa de ser algo normal, algo corriqueiro. Passa a atingir a esfera moral da pessoa, a honra dela. Por quê? Porque ela está ali em pé, ela está tendo que esperar. Por mais que ela tenha ido se alimentar, isso não pode ficar. Então, a companhia aérea, passado por mais de 4 horas, em quase todos os eventos que acontecem esses problemas, elas são condenadas em dano moral. Por que eu não vou falar 100%? Porque a justiça não é 100%. Né? E se um advogado te fala isso, ganho 100%, ele está mentindo. Então, a gente tem que avaliar a situação caso a caso, obviamente. Mas, é o que eu já estou te adiantando, os tribunais sempre vão analisar isso. Se o seu atraso, sua permanência, o cancelamento gerou essa sua permanência por mais de 4 horas nesse aeroporto, você vai ter direito também a danos morais lá na frente, caso você entre na justiça. Tá? E o terceiro problema que acontece muito também, que nós inclusive sofremos voltando de Santiago, que é a chamada preterição de embarque, ou uma expressão em inglês chama overbooking, né? Que é quando a companhia aérea ela vende mais passagens aéreas do que a quantidade suficiente de passageiros para aquele avião. Então ela tinha lá 100 cadeiras dentro do avião, ela vendeu 120. 20 passageiros ficaram sem como embarcar. Muito bem. O que você tem direito? Toda essa questão que eu já falei anteriormente, por conta do atraso por mais de 1 hora, 2 horas, né? E hotelaria. E a remarcação imediata de um próximo voo. Seja da própria companhia, seja de outra companhia. Tá? Então, assim, havendo overbooking, que é a preterição de embarque, você, passageiro, pode ter certeza de que a companhia ela vai ser responsabilizada por conta disso. E mais, existe a previsão para que em casos como esse, ela chame voluntários que estejam já, tenham feito o check-in deste voo, e aqueles que querem se voluntariar em deixar, por exemplo, um passageiro prioritário, como nós, passar e entrar no lugar dele, ele recebe uma compensação indenizatória da companhia. Então, normalmente, isso não acontece, porque é difícil uma pessoa voluntariar de abandonar, abrir espaço para um outro ir. Pode acontecer? Pode, mas isso não é tão normal. E se acontecer, o voluntário que abre mão dessa sua cadeira que já tinha sido previamente adquirida, ela recebe uma indenização. Nós chegamos a comentar no outro vídeo que nós fizemos sobre o perrengue, que a companhia aérea lá em Santiago fez essa proposta para nós. Só que essa compensação que eles fizeram para nós era um valor muito baixo, né? Um valor assim, dentro da realidade matemática do custo que nós tivemos, não iria ser algo suficiente para pagar o dano que eles proporcionaram para nós. Porque pensa, você está com 2 crianças, né? Uma criança e uma bebê de colo, e você passa ali o estresse de embarcar e aconteceu o overbooking, você não tem nem a certeza de quando vai conseguir a remarcação de um próximo voo, e ainda sabe que vai enfrentar uma conexão para chegar de fato ao seu destino final, você já sabe que no final das contas ia haver um atraso muito superior a 4 horas até o meu destino final, né? Enfim, então essas são situações normais que acontecem, né? O atraso, o cancelamento e as preterições de embarque como overbooking. Eu vou falar também agora rapidamente sobre a questão de bagagens danificadas ou extraviadas, né? Primeira orientação básica: toda vez que você chega no seu destino, seja numa conexão, caso você tenha necessidade de pegar a sua mala e levar para fazer de novo o despache, né, dela, normalmente isso acontece em viagens internacionais, doméstico não acontece isso. Você tem que verificar dentro do salão de embarque, ali naquele momento, quando você tira da esteira a sua mala. Por quê? Você pega ela, gira se tem rodinha, verifica, porque esse é o momento do passageiro fazer a vistoria da bagagem, e se tiver constatado algum dano nela, ali dentro do saguão dessa área de desembarque das bagagens, tem que ter um agente da companhia lá disponível para fazer o relato por escrito do dano na sua bagagem.
ou do extravio da sua bagagem, caso você não verifique que ela está lá para ser recolhida. Se verificar a avaria fora desse espaço, já era. Não, até 15 dias depois que você chega no seu destino, você pode voltar no aeroporto e procurar esse espaço dentro do salão de desembarque e fazer essa reclamação, mas tem que ser feito por escrito essa reclamação. Às vezes as pessoas não fazem isso e também é possível fazer em algumas companhias aéreas pelo site delas. Existe uma aba normalmente delas dentro do site para fazer uma reclamação. E dentro da aba de reclamação que vai para a ouvidoria é uma área específica de bagagens. Mas você tem que fazer isso por escrito. Uma coisa importante ainda sobre as bagagens, né? Em 2017, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação específica que trouxe repercussão geral para esses assuntos de bagagens extraviadas e danificadas. Porque até antes, o que acontecia no Brasil? Toda pessoa que tinha uma bagagem, por exemplo, extraviada, podia alegar, falar, ó, tinha um vestido meu aí da Louis Vuitton, sei lá, alguma marca bem cara, custa aí o olho da cara, 20 mil reais. E se provasse, ele ganhava essa indenização, 20 mil reais. Por quê? Porque a regra regida até então era o Código de Defesa do Consumidor, né? Desde 2017 para cá, com esse julgamento no Supremo e depois confirmado ainda também pelo STJ em 2018, existem duas convenções muito importantes que tratam sobre esses assuntos aéreos, que é a Convenção de Montreal e de Varsóvia. E nessas convenções que foram aderidas pelo Brasil, já existe uma previsão de indenização para situações de bagagens. Então, assim, a companhia aérea, ela, na verdade, pela convenção, numa situação de extravio de bagagem, teria que pagar não um valor absurdo qualquer, já um valor fixo eles têm uma forma de cálculo, mas, para resumir aqui pra gente, chegaria até mais ou menos 3 mil reais. É muito pouco. Eu confirmo porque às vezes você está carregando algum objeto de um item só, talvez dentro da sua mala, uma câmera talvez, não deveria estar ali dentro, mas sei lá, às vezes você está transportando algum objeto de mais valor, que só um objeto dele já seria esse valor de 3 mil reais, né? Mas o importante é você saber que existe essa convenção e que existe essa previsão da companhia aérea te ressarcir. E em quais são as situações de extravio de bagagem? Existe algum prazo para a companhia aérea ficar tentando achar a minha bagagem, né? Porque eu vou ficar esperando até quando, né? Ad eterno, pode ser que essa bagagem apareça até lá. Então vamos lá. Em voos nacionais, as companhias aéreas têm o direito de procurarem a sua bagagem até 30 dias, tá? 30 dias é o prazo. Para voos internacionais, elas têm o prazo de 21 dias, conforme essa convenção. Então ela poderia ficar tentando localizar sua bagagem até 21 dias. Passado esses dois prazos, caso seja um voo nacional ou internacional, você já automaticamente pode ter certeza de que você tem direito à indenização pelo extravio da bagagem. A questão do dano da bagagem que eu comecei anteriormente, se você constatou ali na hora do saguão e fez a reclamação, a bagagem ela não vai ficar ali na hora, né? Porque você precisa ir embora, suas coisas estão ali dentro. Mas a companhia, quando ela te dá o BO ali do registro, automaticamente vai te dar o endereço do local para você deixar a sua bagagem para ser reparada, consertada. E dependendo do dano, ela vai ter que custear uma bagagem nova, né? Se ela quebrou a sua bagagem de uma forma que não é nem possível repará-la, tá? Então essa questão, voltando do extravio de bagagem, é uma questão que corriqueiramente tem acontecido em voos internacionais. E você precisa saber que também, apesar de haver essa indenização pelo extravio de bagagem, se você foi, por exemplo, viajou para a Itália para participar de um casamento, e lá nesse casamento tinha o seu vestido da madrinha, que você ia ser madrinha, né? Você teve o prejuízo de não estar com aquele vestido, que era o vestido específico, né, do evento que você ia participar e tal. Além dessa indenização material, que é o que eu estou falando, também vamos falar da indenização moral. Então, você teve dois danos. Você teve o dano que vai ser reparado por conta do extravio da bagagem, mas você pode também, e não deixe de ir na justiça, pleitear danos morais por conta dessa situação. Porque você chegou no local para um evento específico, que não vai acontecer de novo, e você não está com aquele vestido que era o vestido específico para aquele local. Entendeu? Como eu disse, tem que ser analisado caso a caso.
né? Mas, em regra, você vai ter também direito de danos morais pela situação. Por fim, ainda falando dentro aqui da situação do julgamento do Supremo Tribunal em 2017, uma grande mudança aconteceu na questão do prazo para você ir à justiça contra as companhias aéreas. Então, até antes de 2017, todo mundo que tinha algum dano, seja por conta da bagagem, ou seja aquela situação que eu falei antes do cancelamento, atraso de voo, overbooking, tinha até 5 anos, conforme o Código do Consumidor, para buscar a justiça. Muito bem. Com esse julgamento agora do Supremo em 2017, esse prazo foi relativizado. Então, se você faz um voo internacional, você não tem 5 anos para ir à justiça, você tem 2 anos, porque o prazo de 2 anos está previsto nessas convenções de Montreal e Varsóvia, que é o que o Brasil faz parte, tá? Então, você tem que ficar ligado, você não pode ficar esperando ad eterno para poder entrar na justiça. Se você não entrar dentro de 2 anos e tenha tido esse problema com voo internacional, você vai estar com o seu direito prescrito e não vai conseguir absolutamente nada na justiça. Agora, se for um voo doméstico dentro do próprio país, você tem ainda o prazo de até 5 anos para poder procurar os seus direitos, tá? Para fechar, Rafael, o que eu preciso para poder ir à justiça? O que é necessário documentalmente eu ter para poder buscar os meus direitos, né? Então, a primeira coisa importante é você ter feito uma reclamação, né? No dia lá, mesmo para a pessoa, você ter alguma prova de que você fez uma reclamação. Se você não tiver feito alguma reclamação por escrito, porque nos sites das companhias aéreas existem as abas lá de ouvidoria, de reclamação, como eu te falei. Existe também dentro do site da ANAC uma área do consumidor para você fazer uma reclamação contra a companhia aérea. Agora, se você também não quiser fazer essa reclamação, isso é dispensável. Você precisa apenas você mesmo, para não esquecer por conta dos detalhes, né, do ocorrido, porque viagem, às vezes você passa por tanto estresse. Se você não tiver anotado isso, você vai esquecer dos detalhes que são importantes. Questões dos horários e dos números dos voos é algo muito importante. Então você registra isso para você e o mais importante é você guardar o seu itinerário de voo. Aquele e-mail de confirmação que você recebe da companhia aérea. Às vezes a pessoa compra um pacote de turismo, né, alguma companhia e tal. Então você tem aquele itinerário do pacote. Guarda isso, porque isso é exatamente o seu contrato feito com a companhia aérea, que demonstra exatamente ali os voos que era para ele ter seguido com você e não cumpriu, tá? Então isso é muito importante. Aqueles e-tickets, se você também puder guardar, é interessantíssimo. Por quê? Porque os e-tickets, eles vão provar muitas vezes a questão do atraso, do cancelamento, de que você, por exemplo, se você não embarcou na companhia e aconteceu o overbooking, você vai ter exatamente o bilhete integralmente na sua mão. Nós não embarcamos lá no voo das 11 horas de Santiago e eu guardei o e-ticket com o cupomzinho, aquele que fica com a gente depois que eles destacam, né? Tenta guardar isso, tá? E basicamente são essas coisas. Então, repetindo, o itinerário, né, os e-tickets e, se você puder, faça uma reclamação por escrito contra a companhia aérea, tá? Tirar foto, fazer vídeo. Importante. As fotos e os vídeos não são algo necessário para você ter. Agora, dependendo das situações, é importante você registrar para demonstrar a prova do dano moral. Então, por exemplo, uma situação onde você estava com seu filho menor de colo teve que dormir no chão do saguão do aeroporto lá enquanto a pessoa não estava fazendo nada. Tira uma foto, filma, entendeu? A companhia aérea lá tinha 2 funcionários no balcão no horário que você estava sendo atendido e o aeroporto praticamente lotado, um tanto de gente daquele voo estava tendo problema e não tinha ninguém ali para solucionar o seu problema. Registra, filma, pode filmar também. E isso vai para prova nos autos, para você também demonstrar que houve o quê? Totalmente o aborrecimento pela má prestação de serviço da companhia aérea, tá? Então, tirar foto, filmar, isso tudo acrescenta, mas os mais importantes é, como eu disse, é você ter o itinerário para que você consiga demonstrar para o juiz os voos que você contratou e os e-tickets daqueles voos que realmente você embarcou, aquele que ele te colocou, né, para você demonstrar que um foi o que você contratou e o outro foi o que ele cumpriu
depois. Então, juntando os dois, há a prova concreta do dano. E com isso você consegue reaver seus direitos, tanto na esfera material, principalmente na esfera moral, que muitas vezes as pessoas deixam de fazer, porque, como eu disse, só porque a companhia prestou auxílio ali, talvez da alimentação, ou então da hospedagem, acha que por ali já foi resolvida a situação e a remarcação do voo para outro dia já resolveu o problema. Não. Não é assim que funciona. As companhias aéreas precisam ser responsabilizadas, porque o tratamento que eles fazem com os passageiros não pode ser permanecido dessa forma. E aqui é o mesmo entendimento com a situação de um crime. Se as pessoas estão sendo roubadas constantemente num bairro e as pessoas não vão à delegacia e registram um boletim de ocorrência, a polícia, tecnicamente, ela não sabe que está acontecendo roubos. Então, por isso que você precisa ir à justiça para buscar, e a gente assim vai conseguir tentar melhorar um pouco esse tratamento que é feito com os passageiros. Precisa de advogado para entrar com esse tipo de ação? Não precisa de advogado para entrar nos juizados especiais cíveis em todo o país, desde que o valor da causa seja até 20 salários mínimos, tá? Mas a minha orientação é que, mesmo havendo essa possibilidade de você entrar sozinho, não entre. E eu falo isso não é porque eu sou advogado e quero vender meu peixe, não. É porque eu conheço várias situações que a pessoa entra na justiça sozinha, ela não tem conhecimento técnico processual, porque você vai ter prazos depois para poder seguir, ou ter que escrever alguma coisa para explicar para o juiz, enfim. E você simplesmente não vai conseguir demonstrar de fato o seu direito. E aí você pode, inclusive, sair devendo no processo. Existe essa possibilidade, Rafael? Sim, existe essa possibilidade, que é o ônus processual, da sucumbência processual. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Tentei não ser muito técnico falando no juridiquês, tentei ser o mais próximo do natural. E se você tem alguma dúvida, se você passou por alguma situação parecida, compartilha aqui com a gente, escreve, que eu gosto de ler, de compartilhar essas situações, é interessante. E se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e até a próxima vez. Até mais. Tchau!